Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum. Ótima sexta-feira a todos e é uma sexta-feira de rompimento, né? O Bitcoin que durante a madrugada de hoje, entre ali 4 e 5 horas da manhã, conseguiu fazer rompimento do nível de resistência que a gente vinha monitorando nos nossos últimos panoramas de mercado. Veja só o preço. Conseguiu fazer o rompimento da LTB, sinalizada com a linha azul no gráfico, e disparou para aquele range, aquela região de resistência entre 40.980 dólares e 42 mil dólares. Né? Então nós estamos vendo que um rompimento que leva a um contexto de alta de curto prazo, mas o meu disclaimer aqui é o seguinte: isso não quer dizer que não podemos ter correções adicionais. Por quê? Mesmo com esse rompimento acontecendo, nós ainda temos a possibilidade desse ser um movimento de respiro para a continuação da queda. Lembram dessa região no gráfico diário que o preço perdeu? Veja só, esse nível foi suporte lá em dezembro, depois foi também em dezembro, né, entre o começo e o final do mês, e aí no começo de janeiro o preço também encontrou suporte nesse nível. E aí, no dia 22 de janeiro, o Bitcoin perdeu essa região. Então, agora o que ele está fazendo? Ele está retestando por baixo o nível que antes era suporte e que agora vai ser resistência. Então, o Bitcoin tem esse desafio de superar mais esse nível. Então, muita atenção aí você que está muito animado com essa movimentação. Veja só aqui, se a gente olhar aqui, ó, ele rompeu a média de 9 períodos no gráfico diário, que era justamente a região dos 40.980, 41 mil dólares aproximadamente. E agora ele tende a vir aqui, ó, tentar o rompimento da média de 21 períodos. Daí sim, caso ele consiga romper a média de 21 períodos, a gente deve ver um contexto de alta mais forte. Então, por isso, eu vou ajustar aqui nessa análise, nessa atualização, esse nível, que agora vai servir para a gente como um gatilho, 42.030, 42.050 dólares, para confirmação de que, de fato, essa queda acabou e que agora nós vamos ver mais um impulso de alta e que houve, de fato, essa proteção forte no nível da média de 100 dias. Então, claramente, nós temos aí esse nível, né, como o próximo desafio do Bitcoin a ser superado. Daí a gente amplia o nosso range, né, e deixo aí dois níveis de gatilho para vocês, levando em consideração, né, o final de semana que a gente pode ter volatilidade, que é os 39.160 dólares para um contexto de continuação da baixa até os alvos marcados com as linhas brancas, e o rompimento dos 42 mil dólares, que sinaliza o fim desse processo de correção. E aí a gente pode traçar uma retração de Fibo nesse movimento para encontrar qual seria o alvo desse rompimento do BTC. Então, o alvo imediato vai ser a retração de 0,68 desse movimento de baixa, que poderia levar o Bitcoin de volta no nível dos 44.600 dólares. Então, caso o Bitcoin consiga romper 42, o próximo alvo vai ser 44.600. E aí nós temos um contexto muito interessante se isso concretizar, que o Bitcoin poderia até armar um pivô de alta no nível lá que ele fez de resistência dos 49 mil dólares. Mas sugiro atenção aí para vocês, né, que estão agora vendo essa análise, estão animados com esse movimento, porque é o seguinte, o rompimento ele aconteceu, nós tivemos um candle de força com o Bitcoin subindo 3,5% aproximadamente, ele pode até fazer isso daqui, ó, subir um pouco mais, brigar nesses 42.150 dólares, só que sempre que acontece o rompimento, o que vem na sequência, né? Até postei um vídeo esses dias compartilhando isso com vocês, que é a confirmação do rompimento, seja com retração do preço nas médias, ou com pullback, ou com retração de Fibonacci. Então, o que é de maior probabilidade que aconteça agora? Essa confirmação com o preço, fazendo esse pullback, fazendo essa retração, fazendo, né, esse reteste do preço nas médias. Então, diante desse cenário, a gente pode traçar Fibonacci nesse nível e aguardar um reteste do Bitcoin aqui nesse ponto de suporte, tá? Aí a gente tem duas regiões que eu vou sinalizar para vocês como suportes do curtíssimo prazo, que são bons níveis aí para quem quiser se posicionar ao Bitcoin e até aguardar essa retração do preço para até entrar em altcoins, né? Lembrando que na última análise nossa eu mencionei que não era o momento ideal para você estar 100% comprado, nem 100% vendido. Então, se você estava seguindo essa diretriz, você já tinha um pouco de Bitcoin, agora você está se beneficiando desse movimento de alta, tá? Então, nós podemos ver aqui mais um impulso, depois uma retração perto desse nível de suporte nessa sexta-feira. E a Ethereum, né, também acompanha a movimentação do Bitcoin, veja só que ela protegeu lá mais uma vez ontem
na média de 100 dias, então nós tivemos, olha só, 2 toques na média de 100 dias e 2 oportunidades de você comprar Ethereum nesse suporte dos 2.170 dólares, né? Então quem se atentou aí só já está aí com quase 3,5% da nossa última análise para cá. E aí o preço já reage positivamente. Então, da mesma forma que eu vejo a possibilidade do Bitcoin ir lá na média de 21 períodos, agora esse nível aqui, ele vai ser a resistência para Ethereum e ela tende a lá buscar, ó, a LTB, marcada com a linha azul no gráfico, que tem confluência com a média de 100 e 200 períodos do gráfico intradiário e confluência com a média de 9 e 21 períodos no gráfico diário. Então, é uma série de indicadores sinalizando que esse é um nível importante de resistência para Ethereum que ela pode buscar. Então, pensando em assimetria, ela está até mais interessante que o Bitcoin, com uma potencial alta aí de 5%. Falando em potencial alta, vamos falar aqui um pouco das altcoins, né, que fazem parte ali da lista 100K, que nesse contexto de alta, veja só, boa parte dessas moedas, ó, Teta, por exemplo, atingiu o segundo nível, já volta a subir, algo também atingiu a segunda região, ó, já passa por contexto positivo, FTM, mesmo cenário, tá? GDX também, ó, atingiu lá a primeira região apenas e já passa por contexto positivo. Já a FIO atingiu as 3 regiões e agora se aproxima já do preço médio para quem comprou fracionado nesses níveis, Send, que atingiu 2 das 3 regiões, caiu até abaixo e faz um movimento de alta aí nesse momento. Gala, mesmo cenário, atingiu 2 das 3 regiões. CHZ, né, atingiu apenas a primeira e a segunda região e já testa lá o rompimento, ó, da linha de tendência de baixa, CHZ se destacando na semana com uma alta de 15%. Storage, que atingiu apenas o primeiro nível e volta a subir, passando também para o contexto positivo. E Cake, que atingiu a segunda região e faz um leve respiro. Então, esse é o momento que, caso o Bitcoin consiga fazer o rompimento desses 42 mil dólares, essas altcoins tendem a fazer o forte impulso de alta com valorizações superiores à casa dos 10%. Então, fiquem atentos a essa oportunidade, perfeito? Então, estou sempre à disposição aí de vocês no bate-papo. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar e também compartilhar essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Volto mais tarde com uma atualização. Até o nosso próximo vídeo.